aqui serve para outras linguagens de programação sem problemas. A ideia é que eu vou falar um pouco, não sobre algoritmos e estrutura de dados, sobre alguns objetos de abstrações que a gente pode usar, que inclusive vocês estudam algum dele nessas próximas disciplinas. Mas aqui a gente vai simplesmente usar a ideia de conjunto, mapa e listas, tá? Então, no Novela Batal, nós temos aí um conjunto de implementações interessantes que podem ser feitas. Eu expliquei na aula passada um pouquinho de forma mais rústica que o ideal seria não utilizar vetores diretamente na implementação, mas a gente usaria algum setor de dados mais elaborado, uma abstração, que tem métodos prontos para a gente manipular, tá? E o que acontece? Dentro de Java, eu tenho um framework, que é o Collection, que são um conjunto de coleções, classes em Java, que inclusive tem seus pares, seus semelhantes em C++, Python, todos, a maioria tem estruturas iguais ou semelhantes, mas eu vou mostrar aqui em especial as de Java, porque são as que a gente trabalha no curso. Então, essas coleções, elas têm objetos que têm abstrações sobre ideias de como eu posso fazer coleções de objetos, números ou valores. Mas para usar essas coleções, eu tenho que ter um pouco de conhecimento. Não basta simplesmente ir lá e declarar o uso dessa função. Então, uma coleção é uma estrutura de dados que permite armazenar vários objetos lá dentro. Podemos fazer uma analogia com o vetor, né? Em Java, a coleção também é um objeto. E as operações que podem ser feitas em coleções variam. Mas, normalmente elas incluem uma forma de adicionar, uma forma de pesquisar, uma forma de remover e uma forma de acessar um objeto que está dentro de uma coleção. Beleza? Todo mundo está me ouvindo bem? Tudo bem. Sim. Se eu falar em coleções em português, alguém sabe falar que tipo de coleção existiria no mundo real? Quando você fala que tem uma coleção de alguma coisa, tem tipos de coleções? Tipos não de objetos, coisas antigas, mas que tipos de coleções nós temos? O que seria em português essas coleções? Alguém saberia pensar um pouquinho? Bem, dependendo da forma, a gente pode classificar as coleções em alguns tipos, não exauríveis a só esse, mas vamos concentrar em 3 tipos. Que é a primeira tipo de coleção que a gente chama de lista, que a gente sempre confunde com vetor ou sequência. Então, quando eu tenho objetos que estão em lista, ou seja, cada lugarzinho tem uma posição para um, e, obviamente, eu posso percorrer linearmente, eles têm uma certa ordem. Então, essa é a ideia de uma lista, não do ponto de vista de computação, mas do mundo real. O que é uma lista de coisas? É uma lista numerada de coisas que eu vou executar e tem uma sequência, geralmente, que eu posso, pelo menos, navegar e pesquisar e remover alguém de uma lista, tá? A lista tem características interessantes que eu vou explicar aqui hoje ainda, como, por exemplo, eu posso colocar alguém no meio da lista, eu posso tirar a opção de reordenar a lista é livre nesse sentido, tá? Qual que é a diferença de lista para conjunto? Lista guarda como se fossem indivíduos, conjunto pode guardar em cada posição uma série de coisas ao mesmo tempo? Não, no fundo a lista e o conjunto guardam coisas. Acho que o conjunto não aceita repetição, se eu não me engano, ou não é isso? Pode ser, há tipos de conjunto com e sem repetições, mas de forma mais simplória, o mais importante é o seguinte: primeiro que conjuntos, por padrão, normalmente não aceitam repetições, o que você falou é verdadeiro. Só que a ideia do conjunto é que não tem uma ordem. O conjunto é um saco de coisas que você vai lá e busca, tá? E a lista, na verdade, ela tem uma sequência que você guardou, que você pode verificar. O conjunto geralmente não tem uma sequência. Imagine que um conjunto é um saco, que não tem que pegar uma sequência sempre mesmo igual. Vai lá enfiar a mão no saco e tira alguém. E a lista, ela é uma coisa que tem um pouco um conceito de ordem ou sequência, beleza? E qual seria a diferença de mapa para conjunto? O mapa, se eu não me engano, ele tem valores-chave.
O que significa ter valores-chave? É que para cada, tipo assim, para cada chave você tem um valor associado. Vai ser, Não sei se eu resumi bem. resumiu, não sei se por conhecimento, por decorebinha, né? Mas a brincadeira é assim. Um conjunto, ele é um saco. Para eu procurar alguma coisa no saco, o que eu tenho que fazer? Ir tirando um por um até achar o que eu quero, não é verdade? Tá tudo Sim, misturado. O mapa, ele tem a ideia de conjunto, tá? As coisas não têm uma certa ordem. Só que se eu tiver uma chave específica, eu vou direto onde eu quero. Um exemplo bem trivial do mundo real é um CEP. As ruas são conjuntos, tá? Espalhados pelo globo de forma até aleatória. Se eu quiser saber qual que é uma determinada rua de alguém, se eu passar o código do CEP, eu vou num catálogo, acho onde está a rua, latitude e longitude no mapa, vou direto lá e pego. Mesmo que seja um conjunto relativamente sem ordem, com esse mapa eu acho o objeto específico muito rapidamente. Num conjunto onde eu não tenho esse mapeamento, ele é um conjunto simples. Beleza? Ô, professor, mas de certa forma, então, não seria a mesma definição de lista, já que eu consigo pegar um elemento da lista também com a chave? Não, mas a lista tem uma sequência, está guardado na sequência. Imagina, eu não poderia ter uma lista assim. Imagine que uma rua é uma coisa grande, física, que é um tamanho de um quarteirão. Eu não poderia fazer uma lista de ruas, Entendi. porque eu teria que guardar a rua lá dentro. Aí eu faço um mapa, eu faço o seguinte, ó, eu faço uma lista de CEPs, se eu quisesse fazer uma lista. Com esse número, eu desvendo ele e vou direto onde eu quero. Tranquilo? Tranquilo, valeu, professor. Vamos lá. Outra coisa importante, dando esse exemplo que vocês comentaram, que você comentou daí da lista do mapa, você imagina que para achar uma rua, eu teria que ver primeiro qual é o país, depois qual que é o estado, depois qual que é a cidade, qual que é o bairro, qual que é o município, e entrando em várias sublistas até eu chegar onde eu quero, concorda? Parecido com a ideia inclusive do Navalha Batal. Eu tenho que entrar, eu pego o endereço, eu tenho que ir numa lista que é o país, depois numa lista que vai ter o bairro, e eu vou entrando em várias listas menores até chegar onde eu quero. Com o CEP eu vou direto no endereço que eu estou precisando. Fechou? Então, manipular arrays ou vetores simples é bastante trabalhoso. Essa dificuldade aparece em vários momentos em Java. Nós não podemos redimensionar arrays. É impossível buscar diretamente no determinado objeto sem saber o índice que ele está. Não conseguimos saber quantas posições já foram populadas. Tem uma série de informações de arrayzinhos simples que não estão disponíveis. Aí nós temos, supondo que os dados armazenados representem contas bancárias, o que acontece quando precisamos inverter ou inserir uma nova conta. Eu tenho que colocar um elemento novo numa posição, arredar todo mundo, então eu faço tudo isso manualmente, só que isso é feito todas as vezes, por todas as pessoas que mandem por um array. Então eu penso, será que tem uma forma mais fácil de fazer isso? Será que alguém já não implementou isso para mim? Será que não tem um objeto que resolve esse problema? E aí nós temos as coleções. A coleção de uma coleção do tipo lista, ela tem todas as funções pré-prontas para manipular o vetor como se fosse uma lista, sem você ficar preocupado em ficar varrendo, procurando de forma muito manual. Você manda a função executar, adicionar, remover, buscar e ela resolve a solução para você. Tá? Então, se você quiser ler os slides, depois vocês podem ler, mas baseado nesses conceitos, criou-se a ideia de uma coleção. Então, a API Collection é robusto o suficiente para que possui várias diversas classes para uma diversidade enorme de estruturas de dados, tá? Então, para que eu vou inventar a roda, reimplementar uma lista, se a lista está pronta dentro do Java Collection. Então, o primeiro recurso da API mais simples de todas são as listas, tá? É o que a gente mais usa. A lista mais famosa é o ArrayList. Vocês vão ver que hoje que tem lista, tem vários tipos de lista. Mapa, tem vários tipos de mapa. Collection, tem vários tipos de collection. Você vai escolher aquele que melhor se enquadra na sua aplicação. Então é importante você ler quais são as estruturas e poder escolher exatamente aquela que te resolve o seu problema. Nem sempre a ArrayList é a melhor opção, tá? Então o código já está pronto, tem que só aprender a usar. Então a API Collection traz uma interface para quem fez PC2, tá? Então eu tenho uma interface de comunicação que é a interface list.
Então, a interface list já tem os objetos que manipulam uma lista, então ela é uma interface, né? Então eu falo, ó, o que eu faço com uma lista? Eu posso inserir, remover, listar, buscar, todas as operações estão na interface. Só que apesar de ter uma interface list, eu tenho dois tipos de lista no mínimo, mas são várias, tá? Eu tenho a array list, que ela é uma especificidade que ela tem uma pesquisa, uma rápida pesquisa, tá? Ela é uma lista mais dinâmica para fazer pesquisa. E eu tenho linked list, que é um outro tipo de lista, que ela é mais rápida para inserção e remoção. Os detalhes disso você vai ver em AED 1, provavelmente. Para quem já viu, também tem esse conhecimento. Mas o importante para vocês aqui agora é saber, existe pronto uma release, existe pronto uma linked list. Uma é mais rápida para pesquisar e a outra é mais rápida para inserir e remover. Então, quando eu vou fazer um software, se eu sei que eu faço muita pesquisa, eu deveria dar preferência para a release. Se eu sei que eu vou fazer pouca pesquisa, mas eu insero e removo muitas vezes, eu deveria dar preferência para a linked list. Então, eu tenho que entender um pouco as características, vantagens e desvantagens para fazer o correto uso de uma collection. Vai lembrar que eu mostrei aqui duas, tá? Se não me engano, agora são 5 disponíveis, cada um com uma característica específica, tá? ArrayList não é um array, tá? Apesar de ter o nome, o ArrayList é um objeto que tem o comportamento de uma lista, mas que eu posso trabalhar pensando em um array. Então, o que ocorre é que ela pode até usar array por dentro, mas não me interessa. Eu vou manipular ele como se fosse um array. Não há relação. O atributo length do array não está disponível. ArrayList é um objeto. Eu não posso usar colchete para poder ser um objeto e assim por diante. Tá? Tranquilo essa ideia que ArrayList não é array? Simples, Tranquilo. continuando. Sim. Então, dessa forma, para criar uma lista, basta fazer o construtor simples, ArrayList lista new ArrayList. A partir daí, eu tenho uma lista de object. Eu não tenho uma lista de inteiros, nem de strings. Se eu usar a maneira mais simplória do ArrayList, eu vou usar um sample array de objects. Então, aqui eu criei um ArrayList, o tamanho dele não é infinito, ele vai criar da maneira que você quiser. Quando eu vou adicionando, ele gerencia se eu preciso aumentar ou não aumentar a lista. É só ir colocando lá dentro que ele vai gerenciar, tá? Listas permitem elementos repetidos, porque listas da vida real permitem elementos repetidos, tá? Então, a DD1 recebe o objeto e põe no final da lista, e se eu colocar 2, ele insere o elemento na posição que eu pedi especificamente, tá? E aí, lote que eu nunca cuidei do tamanho da lista. Então, toda lista, na verdade, é uma collection. Então, eu posso trabalhar de forma muito genérica. Então, olha só que interessante do ponto de abstração. Eu tenho conta corrente, duas contas correntes. Eu tenho uma lista de contas, que é uma abstração a lista. Mas como eu não sei se é uma arraylist ou linked list, eu vou trabalhar como uma list e eu guardo lá dentro uma arraylist. E a partir daí eu posso colocar qualquer coisa lá dentro. Essa é a forma mais trivial de trabalhar com a interface lista e seu método ArrayList. Até aí, ok? Então, quando eu continuando aqui, contas.size retorna quantos elementos estão na lista, faz sozinho. E se eu fazer uma navegação, isso aqui não é muito comum, tá? Mas eu posso fazer int de 0 até contar, eu pego conta e dou get, mas não fiz nada com o objeto, que eu só peguei ele, né? Então, eu dou um get e eu pego aquele elemento. Então, isso aqui é o similar ao seu for, que você faz um vetor para varrer um vetorzinho. Em vez de ser size, parênteses, a função vai ser .length, em vez de ser get i, vai ser colchete i. Aí eu tenho um similar da navegação de um vetor, tá? Mas a pergunta é que eu tenho esse objeto getSaldo e eu preciso acessar um saldo de uma conta corrente. Por isso que o get é uma conta corrente. Só que a minha lista, ela é de object. Então, uma forma bem trivial, por questão de casting, que para quem fez PC2 com o Luciano comigo, eu tenho que dar de um objeto, a variável contas tem uma lista de qualquer coisa. Se eu não tenho certeza se é uma conta corrente. Então, para eu converter, a primeira opção seria fazer o quê? Contas.getI retorna um objeto, que não sei qual que é. Como eu tenho certeza que é uma conta corrente, eu posso fazer uma conversão, um casting forçado, atribuir a variável cc, e aí eu posso trabalhar cc.getSaldo. Aqui é o jeito de usar collection sem usar generics, é a maneira mais simples de usar a lista para guardar e manipular objetos. Tá? Só para dar mais um exemplo, dado um list, que é uma interface, eu tenho 3 classes disponíveis, como linked list, ArrayList e vector. E vocês vão perceber, inclusive, que os métodos são o seguinte.
eu tenho todos os métodos da classe Py, só que o linked list tem alguns métodos a mais. O vector tem outros elementos. E aí eu tenho uma questão de composição para saber qual método que eu vou utilizar. Se eu quisesse usar o método de first, eu teria que ter uma linked list e não uma relist. Beleza? Só para exemplificar para quem nunca viu, tá? Esse aqui é de interface, list é uma interface, C é de uma classe, então linked list é uma classe, a relist é uma classe e vector é outra classe. Tá? O acesso aleatório, ou percorrendo listas com get, é de forma parecida que a gente teria em listas normais, só que nós temos construções mais elaboradas para varrer um array. Hoje em dia, em Java 10, Java 11, Java 12, até 14, você tem aí cada vez mais estudos especialistas para varrer um array list. Daí você pode estudar cada uma delas. Tá? Tipicamente, as pessoas gostam mais de usar o array list, mas há muitos momentos que o linked list é importante de usar e é muito mais eficiente. Aí cabe a você pensar se é importante se conhecer essas estruturas ou não. Tá? E eu estou passando um pouco mais rápido os slides que você tem disposições, mas o mais importante é que a partir de Java 7 cria-se uma disposição genérica. Java 7 da data de 2010, eu acho, 10 anos atrás. 10 anos, uns 11 anos atrás, lança-se Java 7, onde é possível acessar listas com o que chama de generics. Então, no exemplo anterior, eu tinha que criar uma lista do tipo conta corrente, ou lista genérica, aí eu criava aqui uma lista de contas, e como eu não sei o que tipo de objeto está dentro dessa lista, que é uma lista genérica, eu tinha que fazer uma conversão forçada, como essa aqui. Com o uso de generics, que Java existe como generics, e você tem isso aí como template em C++, cada linguagem trabalha de uma certa forma, tá? Eu posso criar agora uma lista especialista, o que facilita as minhas conversões. Então, só para vocês terem uma ideia, aí eu tenho uma classe agência, eu fiz um array list, só que agora, na notação daemon, que vocês localizam aqui na classe conta, eu posso definir que conta é um array list, mas de objetos do tipo conta. Então, agora, a gente consegue poder trabalhar exatamente como que as coisas, que tipo de elemento vai estar lá dentro. Eu não precisaria mais converter, eu bastaria apenas utilizar, porque eu sei que tem contas lá dentro. Então, eu teria esse array list mais específico para facilitar as conversões e coerções. Tá? E aí, quando alguém for fazer um exemplo, vocês vão perceber muito claramente que, por exemplo, uma lista de string, eu posso fazer um array list, lista de string, criar um array list, colocar a lista lá dentro e mandar fazer a manipulação. Uma parte legal da lista é que a lista tem que permitir ordenação. Então, para quem fez a ED 1, as ordenações aqui são automáticas, você não implementa o algoritmo de ordenação, você precisa conhecer um pouco mais do objeto, e eu vou explicar um pouquinho na hora oportuna, mas se eu quero fazer uma lista de strings, Sérgio, Paulo, Guilherme, system.out.println, imprimir a lista inteira, e eu fazer um collection.sort, que em inglês seria ordenar aquela lista, como eu sei o que é uma string, eu consigo ordenar, e a lista de baixo está ordenada automaticamente, sem fazer uma implementação, e apostando, inclusive, que uma ótima que sort tem uma implementação muito eficiente, se você fizer as coisas direito, tá? Então, o sort, ele ordena qualquer tipo de elemento, só que tem um problema. Se eu tiver uma classe string, eu consigo fazer a ordenação, porque eu sei ordenar string, eu sei ordenar número. Mas aí vem uma pergunta para vocês rapidamente. Como é que eu ordenaria uma conta corrente? Levando em consideração um atributo específico, que nem ID ou o nome do usuário? Claro, mas vocês concordam que cada classe tem um atributo específico, então para usar collection.sort, o Java não tem bola de cristal, ele tem que ter uma instrução de como eu vou comparar esse elemento aqui, né? Logo, como isso é um framework, tá? Se eu quiser permitir que o collection.sort funcione, eu tenho obrigatoriamente que a classe conta corrente estenda e implemente a interface comparable. Então, Java Lang comparable. Então, seria a classe conta corrente, extend, implementa comparable do tipo conta corrente. Se eu implemento essa interface, eu tenho que implementar um método. Nesse caso aqui, o que ele fez?
Ele fez compare to. Então, se eu tenho uma conta, eu comparo com essa em específica. E nesse caso, o que ele fez? O compare retorna um inteiro, uma interface, menos 1 se for menor, 1 se for maior, 0 se for igual. O que ele fez aqui agora? Ordenou pelo saldo. Se o saldo da conta que eu passei por parâmetro for maior do que eu estou agora, eu retorno menos 1, porque ela é menor. Se for maior, eu retorno 1, porque é maior, e se as duas forem iguais, eu retorno 0. Então, qualquer classe que implementa comparable, o collections.sort está automaticamente disponível. Esse é só um primeiro truque, e vocês vão perceber como que é importante. Quem for fazer com maratona, tomar cuidado ou quem for mexer com sistemas, que tempo é muito importante, com grande volume de dados. Se você não implementar, quiser usar as collections para facilitar a sua vida, você precisa, obrigatoriamente, fazer com que a sua classe tenha parâmetros mais relevantes para fazer funcionar. Entre eles, esse do comparable é uma possível implementação. É muito melhor implementar uma função comparable do que implementar um algoritmo de ordenação todo na mão para elementos muito grandes. Entendeu? Absorvendo o que eu estou falando? Sim, sim. Vocês vão ver isso na prática, vocês vão ver. Então, o critério de ordenação ele é aberto. Você que implementa a função, aquilo que você escrever vai ser utilizado. Tá? Então, para string inteiro, isso já está pré-pronto. Então, se eu quiser fazer uma lista de inteiros e ordenar, eu posso chamar direto. Não se preocupar com isso, não. Mas se eu quiser outras classes mais complexas, eu tenho que garantir que ela implementa comparable. Tá? Além disso, eu tenho outros métodos dentro da classe collection. Binary Search, que faz uma busca binária, quem faz a edge comigo é um pouco de busca binária, ele implementa um algoritmo de busca binária se tiver bem organizado. Eu posso controlar o máximo de uma coleção, o mínimo de uma coleção, inverter a lista. Esses métodos estão totalmente disponíveis através da Collections. Tá? Basta chamar do release, esses métodos estão prontos, desde que você esteja com o objeto preparado. Suficiente sobre list? Posso falar para o segundo? Por mim tá tranquilo. Tá top. Pode sim. Então, vamos lá. Tocando, então. O próximo conjunto seria sets, que em português seriam conjuntos, tá? Então, nesse caso, quando eu falo de set, o set é um collection que trabalha com a teoria matemática de conjuntos, que são conjuntos de coisas que não se repetem, correto? Então, na verdade, quando eu faço um set, eu posso colocar um elemento, mas se eu colocar um elemento que já está lá dentro, ele não repete. Ele não permite elementos duplicados. Então, eu não precisaria tomar cuidado com a repetição. Eu vou jogando lá dentro, se for repetido, ele ignora. Então, tem muitos momentos que isso pode ser bem legal, né? Você vai varrendo se o cara está lá, eu uso um set, e eu sei que tem sempre uma instrução, um elemento de cada tipo lá dentro. Ok? Alguém falou no chat. Tá, alguém falou do CPF, do ID, beleza. Então, o set tem uma situação bem interessante, tá? Agora, mais uma vez, se eu quisesse saber se um elemento está lá dentro, como é que eu busco, como é que eu encontro, como é que eu comparo? O set é uma coisa muito genérica. A gente vai ter que configurar um set para usar ele. Então, eu tenho a interface lista e eu tenho uma outra interface que chama set. Então, nesse set eu tenho algumas funções como add all, contains, iterator, remove, size, to array. Então, se eu continuar aqui dentro, eu tenho uma implementação que chama hashmap e eu tenho uma que chama treesets. Cada uma delas são tipos diferentes de conjunto, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? O hashset, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas cada uma dessas classes, eu tenho a relist, linked list, hashset, treeset, hashmap, linked hashmap, tem uma pancada de tipo de collection para você escolher aquele que é melhor para o seu problema. O que é então um set? Assim como eu faço um list, eu faço o quê? Set string. Então eu tenho uma lista de cargos, tá? Só que em vez de fazer new array list, eu faço new hash set, que é um conjunto baseado em hash. Se eu adicionar gerente, diretor, presidente, funcionário, diretor de novo, e for repetido, automaticamente o diretor não é incluído.
porque não pode ter 2 lá dentro. Então, se a minha aplicação tem muitos duplicados que eu quero remover, talvez eu possa simplesmente deixar de usar o ArrayList e usar o set. Uma metade dos meus problemas estariam resolvidos, porque se o cara já existe, ele já recusa direto. Tá? Então, o uso de um set pode parecer desvantajoso, algumas vezes. Ele não armazena em ordem, não aceita elementos repetidos, mas há métodos que trabalham de uma forma muito interessante e as situações que ele é bem relevante. Existem implementações de set como o hash set, que na verdade ele é uma lista, só que eu tenho um método contents, procurar se alguém tem lá dentro, e eu tenho uma função hash, eu posso criar um índice personalizado para encontrar se o elemento está lá dentro. Tá? E tem diferença enorme essas implementações. De certa forma, quando eu trabalho aqui com collections no hash7, o método add coloca ela lá dentro, mas agora na lista eu sempre aceito o add no hash7, no set. Se eu mandar adicionar o cara não está lá, retorna falso. Tá? O size também tem a coleção de elementos, sem problema nenhum. A função contains, eu posso falar, tem um cara tem alguém dentro do conjunto, eu chamo contains e ele encontra. E eu tenho uma classe iterator, que é como se fosse um conjunto de coisas misturado e o iterador vai pulando um por um deles automaticamente, como um navegador na minha coleção. Eu tenho então collections. O collections ele tem uma interface set, ele tem uma interface list e ele tem outra interface chamada map. Então listas, conjuntos e mapas. Tá? Uma coleção ela pode implementar inclusive listas e sets. A gente pode misturar isso aqui, tá? Sem problema algum. Entretanto, como é que eu faço para percorrer uma lista de objetos? A maioria de vocês lembra e acaba aprendendo um pouquinho do array clássico, do arrayzinho, do vetorzinho, e faz aquele for de 1 até i. Só que muitas vezes não preciso mais desse for de 1 até i. Então existem algumas construções mais avançadas. Uma delas é o for each. É quando eu preciso navegar numa lista sem me preocupar com o i de i até 0. Então, nessa construção aqui, olha, eu tenho a variável conjunto, que é um hash set, tem 3 palavras lá dentro, e eu tenho esse for especial. For no conjunto, esse conjunto tem que ser um collection, ele já faz a iteração, e a cada laço que ele tiver, a palavra da vez, que é uma string, ele joga na variável palavra, e eu já imprimo automaticamente. Então, em vez de pegar lá colchete i, o colchete i já é transformado no elemento que eu quero, e a navegação é direta. Só que quando eu faço vetor, eu faço do 0 até o i, então tem uma certa ordem. Se eu faço um for each, que ordem ele vem? Aí vai depender. Se for um list, vai vir na ordem do list do mesmo jeito dos vetores. Se for um conjunto, um set, que não tem ordem específica, vai vir na ordem que o sistema definir. E assim por diante. Todo mundo entende o conceito de um for avançado, de um for each? Sim. Sim. Continuando um pouquinho. Percorrendo coleções, como uma coleção, um set, ele é um conjunto não ordenado, bagunçado num saco, eu uso a ideia do iterador ou o for each para navegar na ordem que ele desejar. Eu posso fazer isso aqui, ó, conta corrente C, e pegar um iterator. O iterator é o quê? O iterator é esse elemento i. Então, por exemplo, uma conta corrente qualquer. Se eu pegar i.next, ele pega o próximo. Qual é o próximo? Eu não sei, de acordo com a lista que ele ordenou. Eu não tenho controle sobre isso. Mas de next em next eu posso navegar todos os elementos se eu quiser fazer isso aí. Então eu tenho um objeto que navega e itera sobre conjuntos. Hoje em dia é mais raro a gente mexer com iterator, tá? Eu mesmo, em aplicações raras, a gente usa muito pouco. Usa outras construções como for each, um map para buscar e assim por diante. Então, primeiro, criamos, se a gente quiser navegar com iteradores, basta fazer o seguinte: eu crio aqui um conjunto, eu dou conjunto.iterator, vai me retornar um iterador para string. Então, toda vez que eu fizer i.resNext, como se fosse um scanner tem hora, se tiver um próximo item na minha coleção, eu pego i retorno um next, que é o próximo cara, e eu posso pegar todas as palavras do conjunto de forma sequencial, sem problema algum, com a noção de iterator. Tá? E aí eu vou passar para falar um pouquinho sobre Alessio, Diga. Tecnicamente falando, dentro do set ele usa aquela ideia de lista ligada ou é outra estrutura? Você não tem informações sobre isso. Nós temos informações sim, mas não é importante, tá? Ele pode ser... Não, nesse caso em especial, nem sempre é uma lista ligada. Mas depende do tipo de objeto, como você construiu.
E existe na documentação uma sugestão do que eles usam, tá? Mas pode ser uma árvore binária, pode ser milhões de coisas, o que ele achar mais eficiente. Entendi, valeu, professor. O que é importante saber, Marcos, sempre é o seguinte: tem uma tabela, que não está aqui no slide, onde eu posso literalmente ler as vantagens e as desvantagens de cada conjunto desse. Então, numa maratona de programação especial, isso acontece em todas as linguagens, tá? Não é só em Java, não. Se eu quiser fazer um problema e eu quiser usar estruturas prontas, não basta simplesmente saber a estrutura. A disciplina de AED ela é muito interessante para quem fez, porque você aprende o conceito e aí você tem a implementação pronta. Foguete. Quando você lê que aquela, por exemplo, linked list, você já consegue associar a AED 1 com a lista encadeada, para quem viu a AED 1. Então você sabe que por conceito a lista encadeada é mais rápido para inserir, remover na cabeça e na ponta. Então quando ele fala que o linked list ele é mais rápido para inserção e remoção, você sabe e concorda com isso. Então quando você entende um pouco de AED, você lê a definição desses conjuntos e consegue inferir, entender por que eles funcionam, ou até imaginar com a implementação que ele está fazendo. Tranquilo? Alex, diga lá, Luiz. Você tinha comentado sobre a Compare2, só uma dúvida que eu fiquei. Implementando ela, não fica pesado, não? Vamos supor, não para um uso, sei lá, você está fazendo um sistema e tudo, mas você está fazendo um programa para submeter na maratona. Ok. Não fica... Por que você acha que fica pesado? É porque você está fazendo um novo objeto, né? Não, mas a pergunta é a seguinte. Vou até ignorar que geralmente tem maratona, você guarda inteiros. Então é até mais fácil. Não tem que fazer o compare to, porque o inter já tem compare to. Entendeu? Mas vou até extrapolar um pouquinho. Supondo que você quisesse guardar um objeto mais complexo, como uma conta. Porque você manipulou, seja um grafo, alguma coisa assim. E você precisa ordenar ele. E a ordenação tem uma forma específica. Você vai ordenar na mão? Você vai implementar um quick sort, um messy sort na mão lá, na hora, que pode ter erro, que você que implementou? Ou você simplesmente faz o compare to, que é só um pedacinho do sort, e delega para o collection sort, que em tese, na teoria, seria a implementação mais eficiente, feita pelos melhores programadores do mundo, com o máximo de coisa possível, entendeu? Justo, entendi. Você precisa ordenar, você não vai ordenar na mão. Vale lembrar também que o collection sort, o sort do collection, lá diz que ele é baseado em busca binária, de log n, lá diz quais são as características. Se precisar fazer um merge sort, quick sort, porque tem características especiais, eu tenho locais que eu posso executar e fazer essas ordenações separadamente. Eu escolho o algoritmo. Eu tenho que saber qual que eu vou usar. Beleza? Beleza, entendi. Seguindo um pouquinho, aí eu vou falar em Maps, que seria a última parte da Class Collection. A Class Collection, que eu fiz uma aula relâmpago aqui de 30, 40 minutos, ela é um mundo. Eu nem tenho mais memória mental, mas eu acho que são pelo menos 15 classes básicas para você guardar coisa. Cada uma com uma vantagem e uma desvantagem. Então, muitas vezes queremos buscar rapidamente um objeto ou dado uma informação, muito rapidamente eu quero. Então, como é que eu vou achar um carro? Geralmente vou pela placa, né? Então, dado uma placa, eu quero todo o carro. Dado um CEP, eu quero todo o conteúdo. Então, como que eu armazeno uma estrutura que, dado uma chave, eu encontro ele como resultado? Tá? Eu não vou entrar em detalhes dessa implementação, porque eu falo essa implementação, esses detalhes geralmente é ED 1, ED 2. A gente vai só usar, descobrir que a dinâmica é, dado uma chave, eu encontro o que eu quero, e de forma rápida. Em tese, em log n, que no fundo tem uma busca binária ali por trás. Tá? Então, dado uma chave, eu encontro o que eu quero. O maior problema que a gente vai ver sempre é como construir essa chave, que é a ideia de uma hash map, de uma hash table. Então, construir uma chave boa, às vezes é chato. No caso de um endereço, a chave é sempre muito fácil. Para achar um endereço, passa ao CEP. Se eu quiser fazer uma pessoa, para definir uma chave, eu posso usar o CPF. Mas se eu quiser guardar... uma conta corrente também está fácil. Mas se eu quiser guardar uma pessoa que ela é... Se eu quiser guardar, sei lá, um óculos,
qual que é o hash, qual que é o código, de como é que eu vou gerar automaticamente um código para o óculos. E a gente vai sempre pensar que o melhor caso é que eu pudesse calcular esse número através do objeto. O ideal é que não fosse um ID que eu jogasse lá dentro. É tipo, a minha função, a minha chave vai ser a soma das letras do nome. Então, se eu tiver só o nome, eu já calculo esse número e eu consigo achar ele. A gente tem que fazer uma função para isso aqui, tá? Então, para mapa é uma coisa mais simples, tem dois métodos principais, que é push, put e push. Então, se eu tenho put, eu tenho um objeto que está no objeto. A chave no mapa nem sempre é um número, é um objeto, tá? Eu entrego o abacaxi e me retorna o terreno dele, por exemplo. Eu coloco uma digital e me retorna o dono. Então, não é só números. A ideia do map, que é um dicionário, eu coloco chaves ou objetos. Eu posso pôr um objeto pessoa como chave e me retornar os filhos dele. Então, eu ponho um objeto e eu quero a chave. E para buscar o objeto original, eu passo a chave e ele me retorna o objeto automaticamente. E essas são as duas principais frequências sobre o map, que do ponto de vista de operações é mais simples, é só colocar e tirar. Não quero saber como armazenou, não quero saber como mexeu, só quero saber que dado um objeto, tem que gerar uma chave e pegar o que eu quero. Beleza? Então, para dar um exemplo bem especial aqui, olha, eu tenho duas contas correntes, C1 e C2, eu vou criar um mapa, que se eu colocar uma string, me dá uma conta corrente. Tá? Então, ele é um mapa de contas, um hash map. Hash sets não tem elementos repetidos. Hash map pode ter elementos repetidos, que é um map e um set. Então, se eu pôr put diretor C1, quando eu quiser pegar o diretor, eu falo, map, me dá o diretor como string, e ele me retorna o diretor que eu queria automaticamente. Beleza? E aí, para mapa, nós temos outros tipos de critérios de mapa, onde muda a forma de indexar, muda a forma de pesquisar, tem mais eficiente, menos eficiente cada situação, mas principalmente eu tenho hash map, tree map e hash table. Cada uma delas funciona de uma certa forma. O jeito de você usar é igual, mas por dentro um é mais lento que o outro, um é para cada objetivo específico. E assim por diante. Do ponto de vista, vocês entendem um pouquinho sobre a Classic Collection agora? Ou despertam dúvidas sobre o Framework Collection? Então, nessa disciplina, vocês não vão ter que sair implementando isso, não. Nós vamos fazer algoritmos que usam essas classes. Então, nós vamos aprender a usar, quando usar cada uma em locais mais interessantes. Fechou? Fechou. Muito embora eu tenha pedido que vocês fizessem. Aí vem uma pergunta. Vamos ver quem é que tem. Vamos ver quem responde rápido, hein? Todo mundo engatilhado. Aí vem uma pergunta. Quando eu falei de listas, mapas e conjuntos, se eu quiser implementar o Batalha Naval, Navalha Batal, a primeira sugestão que eu dei para vocês, que é muito grosseira, fazer a relish de relish, qual estrutura ou que combinação de estrutura você usaria para implementar o Navalha Batal? Qual seria a sua escolha? O mapa? Por quê? Eu acho que você pode passar um objeto coordenada e ele te retorna se está ocupado ou não. Isso, exatamente. Então, se eu usar um map, já está mais legal do que usar um vetor, não era? Porque, olha só, eu coloco um conjunto de coordenadas, né, assim, e ele me retorna o objeto que eu quero. Então, eu já não vou mais alocar aquele 1 milhão de coisas que eu precisava. E para quem fizer a Edge, não vou trabalhar isso aqui agora, o tempo de cada acesso é n log n. Se tiver n elementos, se tiver 100 elementos, o meu tempo médio de acesso para cada busca que eu faço é 100 vezes log de n. Porque a busca padrão vai trabalhar com n log n na busca. Se eu fizer uma correta implementação, tá?
Mas será que eu usaria? Agora, se eu colocasse uma coordenada, tem um problema. A coordenada não é chave-valor? Sim. Mas 1, 2 não é igual a 2, 1? Ah, desculpa. Misturei aqui agora. Quando eu faço colocar essas coordenadas, eu tenho que colocar um objeto. Então, vocês falam de colocar um objeto coordenada, né, no map. Deixa eu vir aqui no map. Vou pôr uma coordenada. E a coordenada, ele tem chave-valor. Mas se você falar que a chave é uma coordenada, que é um x e um y, como eu vou converter essa chave em um número para identificar? Porque toda chave, todo objeto que eu passar aqui por parâmetro, ele tem que ser convertido em um número. Entende o que eu estou falando? É como se fosse o seguinte: colocar o objeto Alessio, como é que eu converto Alessio em um número? Eu vou pegar o CPF dele. Então essa vai ser a chave. Ele é única. Então dentro do meu objeto, para quem trabalha, quem fez PC2 comigo também já viu isso, eu tenho um método nativo de todo objeto que eu faço em Java, que é o hashcode, que geralmente ninguém sabe para que serve. Então toda vez que eu fizer um objeto, eu tenho que implementar a função hashcode, que é que tipo de identificador eu crio quando eu criar um objeto. Se esse método foi corretamente construído, eu uso os mapas e eles funcionam sozinhos. Beleza? E eu vou dar um pequeno exemplo para vocês agora. Mas o map seria uma das melhores estruturas, embora tenha uma situação interessante, tá? Depois vocês vão ver lá que navegar nisso é um pouco difícil. A correta escolha da estrutura não resolve todo o problema, mas ela ajuda muito, tá? Usando um map, basicamente vai ficar um vetorzão, né? Aí você ia ter que bolar uma estratégia para dividir ele bonitinho para poder pegar as coisas, né? Negativo, Luiz. Negativo por quê? Não é um vetorzão. Ele não é um vetorzão porque você sabe que ele implementa isso na memória. Você não sabe se está ordenado. Você sabe que ele busca rápido. Não, justo, eu falo que ele não é bidimensional, que não é matriz, sabe? Ele é uma lista sequencial. Por isso que Não eu é falo. uma. É isso que eu falei. Não é uma lista sequencial. É um monte de objeto na memória com um mapa para achar rápido. Você E não não pode dizer que é uma lista sequencial. e assim, para fazer indexação, né? Você pegar o índice e poder acessar cada objeto, ele não teria tipo um ponteiro apontando para o próximo e nada, você teria que usar tipo uma tabela hash. Ele tem um ponteiro. No HashMap não tem um ponteiro, mas não é feito para você usar o ponteiro. Tá. Então meio que é tipo uma tabela hash. Eu não tô conseguindo entender isso, né? Ele não tá apontando. É porque, tipo, você pega uma lista, eu sei que o próximo, se eu for percorrendo, eu consigo encontrar. O próximo liga pro próximo, que liga com o próximo, beleza. Isso pra simplesmente cadeada, né? Tudo. Mas, sem entrar na definição de lista, esse negócio, mas eu falo assim, nesse caso do map, eu vou ter que fazer tipo uma função que consegue calcular o índice dele e a partir dessa função eu acesso cada posição? É isso que eu não. Isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da letra, que eu acho que assim fica muito pequeno. Então, hipoteticamente, eu posso passar, por exemplo, chaves entre aspas diferentes, mas se ele calcular essa chave com o mesmo valor, ele acabar retornando o objeto errado? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho, tá? Deixa eu só ver como é Ok. que faz esse negócio. Vou ficar aparência. Aparência, eu queria. É isso aqui, ó. Vai funcionar? Aí ele aumentou a fonte do negócio, mas não aumentou a fonte do editor. Onde está esse negócio? Editor? General, Auto Import Appearance.
Code Complete, Console Editor Tabs, Code Editing, fonte, achei. Então agora, não, até mais um pouquinho, para ninguém falar que tá ceguinho. O tamanho tá bom? Tá de boa. Então vamos lá. Então, tipicamente falando, tá? Eu vou criar a proposta de... vou criar uma classe pessoa, tá? Então, em vez de fazer uma classe objeto, eu vou chamar aqui de classe pessoa, tá? Então, essa minha classe pessoa aqui, eu vou ter um int, sei lá, só string nome, tá? E eu vou ter aqui, sei lá, um int idade. Então, eu só criei uma classe simplesmente assim, tá? Automaticamente falando. E tá, vou fazer aqui os sets e gets, que tem que ser feitos obrigatoriamente. Então, os sets e gets estão prontos. Como boa prática de programação em Java, eu também vou criar os construtores. No caso, eu vou construir um construtor vazio, porque eu fiz um construtor vazio. Vou também criar automaticamente aqui um construtor com 2 parâmetros, para facilitar. Então, eu tenho o construtor vazio e o construtor com 2 parâmetros. E aí é o seguinte, aqui eu criei uma classe pessoa, beleza? Aí vamos supor que eu fizesse o seguinte, eu vou criar dentro da própria classe agora uma main e vou fazer lá, pessoa x é igual a new, pessoa Alessio, já tô velho, hoje uns 37 por aí afora, correto? E aí eu vou pensar que é uma pessoa y, que é uma outra pessoa qualquer, chamada de nome louco aí, ó, Silmara, que tem a idade de 20 anos, beleza? Duas pessoas basicamente falando. E aí, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou fazer agora um hash map. E o que eu vou fazer nesse hash map? Eu vou passar uma pessoa e eu quero uma pessoa, tá? Então, lista igual a new hash map. Então, essa lista funciona da seguinte forma. Se eu entregar uma pessoa, ele me retorna uma pessoa. Entendido? Beleza? Não é um ID. Eu tenho que entregar uma pessoa para me retornar uma pessoa. Fechou? E aí, olha só que coisa interessante. Se eu fizer dessa forma aqui, e eu fizer lista.add, ó, put, lista.put, e aí eu vou colocar xx, que se eu colocar uma pessoa x, eu retorno uma pessoa x. E se eu colocar uma pessoa y, eu retorno uma pessoa y. Bem idiota, né? Porque a ideia que vocês estão pensando é que se eu já tinha uma pessoa, para que eu vou retornar ela de novo? Mas só a partir de um exemplo. Tá bem claro? O problema é o seguinte, internamente do Java é descrito que ele tem que converter esse x em um número, tá? Então, existe uma função pronta na classe Object que você vai herdar. Por exemplo, quem vem, a gente faz a toString, né? Todo mundo já aprendeu que tem a função toString para escrever objeto, não já? Alguém nunca viu uma toString aí na mão? Vamos lá. Seguindo, nesse caso, o que vai ocorrer? Qual que é o problema de você fazer isso? É que, se você não implementar, a toString, se você não implementar, tem uma implementação padrão. Outra função que é importante implementar é uma que chama hashcode, tá? Ah, desculpa, ele já fez o wizard aqui já. Eu já fiz errado. Então, olha só. Então, fiz o equals também. Espera aqui. Então, a função hashcode é o seguinte. É uma função que tem nome de hashcode que me retorna um número que representa aquele objeto. Tranquilo isso aí? Vou botar em cima da função main. Então, a função hashcode
é uma função que, então, se eu criar o objeto Alessio e chamar .hashcode, o que ele vai retornar? 1, não vai? Se eu criar o Silmara, ele vai retornar o quê? 1 de novo. Isso fica claro? Sim, sim. Quem chama essa função? Sim. O collection, tudo quanto é função do collection usa essa função. E o problema é o seguinte, o que é a ideia do mapa? Eu coloquei x, que é o Alessio, no primeiro parâmetro, e esse x é uma chave. Ele converte o objeto pessoa com o nome Alessio em uma chave. Qual que é a chave que ele retorna? 1, não é assim? Sim, justo. Então, na posição, através do endereço 1, ele coloca o objeto x. Quando eu guardar o y, converter o y em chave, qual chave que ele retorna? 1 de novo. Não é a mesma chave? Não é a mesma chave? Sim. Então eu vou colocar o x junto com o y, não é verdade? Porque é a mesma chave, é o mesmo local. E aí eu tenho dois caras no mesmo local. E isso é ruim. Por quê? Quando eu quiser buscar o elemento agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar a lista, .get x. O que ele vai me retornar? O que ele vai me retornar? Acho que ele vai retornar Y. Que você sobrescreveu lá no TreeString i1. Hã? Repare que nesse caso, através da interface map, tem algumas variantes, tá? Mas nesse caso ele vai substituir o x pelo y, porque no HashMap só tem uma casinha para o cara ficar. Se tiver choque, eu substituo. E aí deu ruim. Então, é como se fosse um array list. A posição só cabe um cara. E aí, como eu tenho um choque de chave, eu substituo ele. Algumas outras implementações deixam ter duas. Então, ou seja, para buscar um cara, eu teria que pegar o X, depois varrer aonde teve choque. E eu não queria fazer isso. Eu queria que cada objeto se transformasse em um único elemento. E eu posso fazer o seguinte, o hashcode, na verdade, vai ser o seguinte, vai ser o nome.length. Então, agora meu hash vai ser o quê? A largura do nome, não é verdade? Beleza? É uma função hash melhor da que eu tinha antes? Sim. Qual o problema dela? Podem ter nomes iguais, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. Do mesmo 1, tamanho. 2, 3, 1, 2, 3, 7. Então, para esse caso, desses dois nomes em especial, bateu. E eu não gostaria que isso acontecesse. Entendeu? Aí vem um cara e fala, não, então eu vou fazer o length mais idade. Isso resolve o problema? Não. Não, porque alguém vai lá e outra hora vai bater. Fica clara essa confusão toda? Sim, sim. Então, Faz sentido. quando eu crio um objeto e eu quiser guardar no collection e quiser que esse objeto seja uma chave de busca, é sempre muito, muito importante, tá? Muito importante que nesse mapa o objeto-chave tenha uma função hash boa, tá? Mas eu vou falar uma coisa mais legal ainda. Suponha que eu quisesse procurar, então eu vou fazer com a função hash maluca, tá? Então a função hash vai ser o length mais a idade. Tudo bem, pode ser essa questão. E a idade aqui está diferente. A idade não vai ter graça, pera aqui. Vai ser o chá, vai ser o nome, mas o nome, sei lá. Não vai ter jeito pra isso aqui, né? Deixa eu ver. Vou pegar aqui o charzinho. Olha só. Eu peguei a primeira letra do nome, tá? Que era Alessio e Silmara. Fechou? Então agora eu peguei
o tamanho da letrinha e somei com a primeira letra. Então vai dar a chave de Alessio é diferente de Silmara. Fechou? Sim. Aqui, repare que para criar a chave, eu só usei o campo nome. Então eu poderia fazer, inclusive, o seguinte, ó. Eu poderia vir aqui criar uma pessoa Z, setar só o nome do Z, Z.setNome, eu vou chamar aqui de Alessio. Quando eu chamar getZ, quem que ele me retorna? O Z, a última Não. pessoa que você... O Zé só que substituído pelo nome. Não, gente. Olha só como é que funciona. Justo. Z é um objeto, correto? Que é uma chave. Sim, sim. Eu quero um objeto Z. O Z vai retornar qual número? Essa hash que você fez. Que é o nome mais a primeira letra, correto? Aham. Correto. Então, se eu procurar o nome, a largura do nome mais a primeira letra, e eu pedir, vai me retornar o X que eu guardei, cara. E eu não guardei, é outro objeto, mas eu guardei, com esse objeto virou uma chave parecida, eu retornei o objeto que estava guardado no array. Ah, tá. Então, vamos supor... Tá, beleza. Você tem Alessio 37. O primeiro Alessio 37 que ele encontrar, ele retorna. Não. Eu guardei o Alessio 37 na posição X. Qual é a posição X? Largura do nome do Alessio mais a primeira letra A. Guardei o Silmara 37 na posição Y. Qual é a posição Y? Largura da Silmara mais um S. Está guardado na lista. Aí eu vou buscar. Busca o Z. Quem é o Z? Largura da palavra Alessio mais um A. Ele vai retornar a mesma coisa que o X. Que é o Entendi. X que está lá dentro. Então, se você pegar, tipo, o valor mesmo inteiro aí e colocar aí dentro aí também, ele vai te retornar... Vai funcionar. Ah, vai faz funcionar. sentido. Se você fizer isso aqui, ó, Alessio 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai retornar o X. Por quê? Tá respeitando a função que você repassou lá. Respeitou a função. É a largura do nome que eu mantive 7 letras e a primeira letra eu mantive. Então, com essa chave, são várias chaves, vários objetos que são convertidos numa mesma chave e que retornam o objeto que eu precisava. Beleza? Eu só não entendi um detalhe. É porque você tá dando new pessoa e não tá passando nada por parâmetro. Ou seja, você tá Consultor deixando... vazio. Oi? Consultor vazio. Justo. Mas depois você altera só o nome. O idade vai ainda ficar nulo. Eu Ou não, vai uso, ficar... eu não uso idade para hash. A hash você usou o que mesmo? Ah, tá. Não, agora entendi. Beleza. Achei que você tinha usado idade. Não Agora usei. eu entendi. Beleza. Agora faz sentido. Entenderam esse exemplo que eu coloquei aqui no quadro? Acho que é só para exemplificar o seguinte: sempre que você fizer um objeto, era legal que você fizesse uma hash que ela fosse única, tá? Para cada objeto. Ela não precisa ser única, mas ela tem que ser o máximo única possível, e de preferência sem fazer muita conta. Essa conta aqui não pode ser uma conta complexa. Você tem que fazer a conta mais simples possível. Às vezes, você pode até permitir ter um choque, que é dois objetos retornarem nomes diferentes, nomes iguais. Mas se for muito raro que isso aconteça, você pode ignorar. Ô, Alessio, só me explica uma situação. O próprio Java, ele, quando você dá Alt Insert aí no NetBeans, tem como você fazer também o hash que ele próprio cria para você. Isso, esse aqui, por exemplo. Eu vou apagar esse cara aqui. Não é nem o Java, tá? É a IDE que cria para você. A IDE que cria. Cada IDE cria de um jeito diferente. Isso. Esse aqui criou assim, ó. Qual que... Pera, é porque, tipo, eu nunca entendi qual é o critério desse hash aí, por exemplo. Tipo,
Agora que você está Cara, ensinando que eu estou entendendo, na verdade. então, mas repare o seguinte, olha o hash que ele criou. Ele usou um hash genérico de nome e idade, correto? Uma função hash padrão do sistema. É Correto. melhor ter essa do que ter nenhuma. Por isso que eu tenho essa função hash, entendeu? Ah, entendi. Correto. É melhor ter essa do que nenhuma. Mas vou te dar um exemplo. Suponha que aqui que o meu objeto, eu tenho um long que é CPF. Beleza? Então, você concorda que o melhor hash para uma pessoa que mora no Brasil é o CPF? Concordo. Então eu poderia falar que o hash do cara agora vai ser o quê? Eu vou retornar simplesmente o CPF, tá? Opa. Só que eu vou usar long como objeto. Deixa eu... Então aqui, ó. Ponto... Acho que é int value. Então aqui, ó, eu retornei que o hash da pessoa é o CPF. Acabou. Ele é único. Nunca vai dar problema. Fica claro isso aí? Com certeza. Agora deu pra entender. Então, quando eu uso os automáticos da IDE, é igual o toString, que é automático da IDE. Mas eu posso não gostar desse formato e quero mudar. Só que é importante ter algum. Tipo, é importante ter um equals, é importante ter um hashcode, é importante ter um toString, sempre. Inclusive, eu vou contar um case não, uma historinha, mas super verdadeira, tá? Um querido aluno, não é uma ficção, tá? Mas é uma ficção clássica, a gente sempre conta. Um aluno muito esperto, um programador super bom, foi lá e fez um software para a padaria do Joaquim. A padaria do Joaquim, ele não usava hashcode, não usava nada dessas otimizações, tá? E a padaria tinha 50 produtos, 200 produtos. Então nunca foi um problema ele não implementar essas coisas. Ele usava collection, array, achava que estava abafando, mas ele nunca implementou a função de forma correta, tá? Usar os hash to string pode dar uma diferença de desempenho tipo gigantesca, tá? Então quando eu era na padaria, nada aconteceu. Quando eu era no supermercado, ele passou a ter 100 mil registros. E se eu fizesse uma hipótese que uma procura ruim gastasse 1 segundo por registro, por não implementar isso aqui corretamente, só por não implementar um hashcode de forma grosseira, poderíamos dizer que ele gastaria 10 mil segundos, supondo que fosse 1 segundo para cada pesquisa, para ele achar um produto na lista de produtos. 10 mil segundos é bastante, né? Agora, se ele simplesmente implementasse o hashcode de uma maneira minimamente eficiente, que é só escolher um código adequado, as mesmas estruturas, o código dele é igual, mas como as estruturas seriam melhores aproveitadas, usando melhor esses componentes, o comparable, o hash map e assim por diante, o tempo poderia cair para log n. Então, 100 mil comparações ia cair para uma ordem de 500. É relevante, não é? Então, vocês nunca vão perceber a diferença quando eu tiver poucos elementos. Na maratona, nos exercícios que vão fazer comigo aqui dentro, vocês vão implementar. Quando eu colocar um caso de teste com 10 mil entradas, 200 mil entradas, vai ter o código do Joaquim, que vai rodar em 1 segundo, e o do Matheus vai rodar tipo em 200, e o código é quase exatamente igual. Mas é porque ele usou funções prontas de uma arquitetura, no caso de Java, e não tomou cuidado para fazer com que essas funções prontas funcionassem corretamente. Fica claro aí a observação? Com certeza. Sim. Então, basicamente essa historinha que eu gostaria que vocês tivessem por conhecimento hoje. Vou dar uma dica do Batalha Navalha Batal. A minha indicação é que seja um hash map de inteiro e set. Então, em vez de usar release com release, você vai usar hash map, onde a chave é um inteiro e
o conjunto é um set, o objeto de retorno. E aí vamos ver se você sabe montar isso na sequência. E aí permanece o Batalha Navalha Batal como exercício. Agora vocês têm uma ferramenta para resolver. E agora vamos ver se vocês resolvem. Entendido? Tranquilo, Alessio. Assim, é um material vastíssimo sobre Collection. Collection é a coisa mais básica de Java. É impossível você ser um bom programador em Java, é muito forte essa palavra, né? Sem você conhecer Collection, entendeu? Tranquilo? Então, Ô, professor, tipicamente, diga lá. além dessas implementações que você comentou, tem mais alguma que você acha interessante a gente saber também? Cara, não tem como sobreviver com menos de, assim, menos de, sei lá, a Relish, HashMap e 7 é tipo o arroz com feijão. Saber diferenciar HashMap de 7 e a Relish é o arroz. Mas são mais de 15 estruturas, entendeu? No fundo, elas são iguais, cara. Você tem que decorar, vamos dizer, quando você usa cada uma. São 15 estruturas em si ou tipo famílias de estruturas, por Não, exemplo? são 15 estruturas. A Relish é uma estrutura, HashMap é outra estrutura, e assim por diante, entendeu? Entendi. Valeu, professor. Então, por exemplo, vou dar só uma primeira situação. Se eu vou guardar alguma coisa no estilo de uma lista, de forma bem simplória, eu de cara vou usar HashMap ou linked list. Se eu sei que eu pesquiso um monte de vezes, eu uso a Relish. Se eu sei que eu pesquiso pouco e insiro muito, eu uso o linked list. Acabou. Entendeu? TreeSet e HashSet. O TreeSet eu gasto mais tempo para inserir, mas a pesquisa é mais rápida. Então eu tenho um mapa que a pesquisa é rápida. O hash, a inserção, a pesquisa não é mais demorada, mas inserir é muito rápido. Então você só decora esses 3 elementos. Aí quando você faz um programa, você pensa, vou fazer muita inserção e pouca pesquisa. E aí você toma a decisão que você quer, entendeu? Vou fazer um programa que insere assim, milhões e milhões e milhões de elementos. Mas eu faço 5 pesquisas. Aí você já tem um indicativo do que você vai aceitar, entendeu? Então não é decorar a implementação, é só saber uma média de como as coisas funcionam. Tranquilo? Peguei. Valeu, professor. Mas primeiro detalhe é, tentem usar uma estrutura para resolver o navalha batal sem ser um vetorzinho. Já indico que vocês vão usar um HashMap. E é fácil imaginar por que é um HashMap, porque o índice é a posição do vetor, é um i, e o set é o conjunto de índices que está lotado. E aí vocês podem brincar com isso. Tecnicamente, é a minha explicação de hoje. E agora vocês têm um final de semana para voar com esse exercício e ver se mata ele, ou pelo menos tenta entregar. E eu estou no grupo sempre à disposição para poder ajudar quem tiver com problema. Percebo que essa é a dinâmica da disciplina, tá? Eu vou dando umas ferramentas. Claro que eu vou pegar uma aula na sequência e vou gravar a solução do navalha batal, tá? Então, depois que acabar o prazo, que vocês não podem mais submeter, eu encerro e eu vou dar a solução do navalha batal. Solução pronta. Esse é o código da navalha batal. Implementa assim, assim, assim. Funciona assim, assim, assim. Por causa disso, disso e disso. Para você ter aprendido a técnica para quem errou. O importante, muitas vezes, não é fazer a solução melhor possível. É fazer uma que funcione. Para depois você ver a minha explicação e entender onde você pode melhorar. Fechou? Fechou. Top. Então, encerramos por hoje e mãos à obra. Só mais um adendo, tá? Eu falei que coisas de ED 1, de ED 2. Quem fez ED 1 e ED 2 lembra de algum assunto que eu falei aqui agora, só que não precisa de nada disso. Você tem que lembrar o que é uma lista de coisas que você faz, uma lista de compras, um mapa, achar algum lugar, que você passa uma chave e encontra, e você tem que saber o que é uma coleção
e eu tenho um curso para colocar no cubinho certo e buscar lá dentro. Opção 2, que é o collection, eu tenho um quarto, o quarto tem uma zona, eu vou tacando tudo lá dentro, tacar é rápido, e quando eu preciso achar alguma coisa, eu acho alguma estratégia para guardar lá, para achar uma coisa lá dentro, mas sempre uma estratégia mais leve. O hash map, eu tenho a sala com um monte de lugar para guardar, misturado, só que toda vez que eu guardo, no fundo eu guardo uma listinha, quase que uma lista, que essa chave quer dizer que o cara está em tal lugar. Então, para guardar um cara dentro de um quarto, eu tenho que pegar a lista, fazer o mapa. Esse cara na posição 15. Ver se a 15 está vazia e lá e coloco. É mais custoso do que uma lista. Essa que é a dinâmica bem grosseira de lista, collection e map. Na minha versão, né? Tranquilo? Tranquilo. Encerrando, então. Foi. Valeu, Alessio. Falou. Rapidão, a estrutura é